Temos que construir as barragens. Sim, temos que construir as barragens e rapidamente. Que o país precisa destes investimentos para animar a sua economia. Andámos anos a fio para convencer todos de que este é um bom investimento. É um investimento no país, no nosso futuro. O futuro de que fala José Sócrates é terra incógnita para estes jovens, alunos do 12º ano da Escola Secundária de Torre de Moncorvo. É sexta-feira e o final da tarde passa-se na Foz do Sabor. A poucos quilómetros, o vale transfigura-se. São as obras da barragem do Baixo Sabor, uma das 9 barragens que hão de entrar em funcionamento nos próximos anos. Em outubro de 2007, foi lançado o Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico. José Sócrates tinha chegado ao governo há 2 anos. No programa eleitoral, fixaram o objetivo de criar 150 mil empregos e prometer apostar na produção de eletricidade a partir de fontes renováveis. A grande hídrica não constava do programa eleitoral, mas a energia eólica sim. A iniciativa pública para a construção de 10 barragens é apresentada com objetivos de interesse nacional, desde logo o de reduzir a dependência energética externa do país. Nós não temos petróleo nem gás. O nosso petróleo e o nosso gás é água. Nem a eólica é, porque grande parte deste programa de barragens também visou atingir um outro objetivo, que foi ser consequente com as metas que estavam a ser estabelecidas para a eólica. Não há eólica sem água. Porque a eólica ocorre quando há vento. E quando há vento a gente pode não precisar de energia. O vento é uma fonte de energia limpa, mas tem 2 problemas. É intermitente e incontrolável. Muitas vezes, quando há mais vento, é a horas em que há menos procura de eletricidade. Uma forma de colmatar essa irregularidade na produção é com centrais hidroelétricas reversíveis. A eletricidade não se armazena em grandes quantidades. Tendo centrais reversíveis, na altura em que consegue produzir mais eletricidade de origem eólica do que aquela que se pode consumir, então eu posso usar essa eletricidade em excesso para pôr as centrais ditas reversíveis a funcionar ao contrário, isto é, roubar água de um nível inferior para um nível superior. Para que, quando houver falta de vento e houver consumo de eletricidade, eu posso pôr essa água a vir de cima para baixo, fazendo rodar as turbinas e produzir eletricidade. Das 10 barragens que foram a concurso internacional em 2008, 8 foram concessionadas. Fridão, Fostua e Alvito à EDP, Padrozelos, Alto Tâmega, Daivões e Gouvães à Iberdrola e Girabolhos à Endesa. Padrozelos acabou por ser chumbada na avaliação de impacto ambiental devido ao aparecimento de uma espécie rara de bivalve. Além das 7 incluídas no Programa Nacional, outras 2, Ribeiradio e Sabor, estão a ser construídas pela EDP. Na região do Sabor, a construção da barragem arrancou em 2008. As obras empregam hoje cerca de 1000 pessoas, incluindo 360 trabalhadores locais. Quando chegar à altura de que esse pessoal trabalho que abandona a barragem, os trabalhos mais duros da barragem, isto fica pior do que antigamente. Acontece como aconteceu no Pocinho, na barragem do Pocinho. Antigamente, noutros tempos, podia-se ir ao Pocinho, havia restaurante, agora é tudo passagem. A barragem é comandada da régua e tudo, ali ficou aquilo tudo morto. Pessoas foram beneficiadas de uns pequenos terrenos que não valiam nada. Mas isto acaba-se. Mas só a nossa paisagem da nossa povoação dava gosto em vir para aqui, para a aldeia, a passar as férias de verão. Uns metros mais abaixo, a defesa da paisagem não faz parte da ementa. Em relação ao que estávamos a trabalhar, estamos a servir cerca de, em média, na casa das 40, 45 refeições a mais em relação ao que estava. Eu, por acaso, sempre fui a favor da construção da barragem. Depois, futuramente, vai aparecer aquela curiosidade de vir visitar.
Pelas concessões das barragens, as concessionárias já pagaram ao Estado, a título de direito de exploração, 623 milhões de euros. Havia um desejo de, a qualquer preço, fazer de conta que estava a reduzir o déficit e, portanto, venderam-se concessões de barragens para reduzir o déficit em 600 e tal milhões de euros. Os nossos filhos e os nossos netos vão pagar essa fatura no mínimo 10 vezes mais, provavelmente muito mais do que isso. Se estas barragens que nós estamos a falar no plano são um contributo para reduzir o déficit, bem-vindo. É preciso que as pessoas saibam que estes empreendimentos que estão a ser feitos, estas barragens, não estão a ser feitas pelo Estado. São por iniciativa pública do Estado, planeadas, definidas as suas regras, as suas compensações, mas são barragens que estão a ser com investimentos totalmente privados, sem nenhum euro de fundos comunitários, e não é em concessões sobre o qual, mais tarde ou mais cedo, os meus filhos e os teus vão pagar. Quem é que vai pagar na tarifa estes investimentos? Mas a tarifa paga sempre. É certo que o consumidor paga sempre. Pode pagar menos ou pagar mais. O investimento de 3.600 milhões de euros há de refletir-se na fatura dos consumidores, multiplicado várias vezes, garantem os críticos deste programa. Não é só o Estado que se confronta com o déficit, o país está endividado e a EDP também tem de financiar-se lá fora. Até 2013, todo o financiamento para os investimentos que constam do nosso plano de negócios estão garantidos. A EDP não tem que hoje ir à procura de investimentos para realizar as obras que tem em curso, porque ele, até 2013, já está resolvido. E está resolvido com um custo de financiamento que no ano de 2010 foi de 3,5%. Com essa taxa de juros de 3,5%, assumindo que a venda da eletricidade à rede vai ser feita acima do preço médio, porque vai ser feita às horas de ponta. Assumindo que é altamente provável que vai haver o subsídio à disponibilidade de potência. Isso vai provocar um encargo total, que não são 3.600 milhões de euros, mas sim 15 mil milhões de euros sobre os bolsos dos consumidores contribuintes. Joanás de Mel, professor de Engenharia do Ambiente, é uma das vozes que mais tem contestado a aposta na construção de grandes barragens. Num estudo publicado no ano passado, chegou à conclusão de que investir em medidas de eficiência energética seria 10 vezes mais barato do que o próprio custo inicial das barragens. Estamos a falar de 3.600 milhões de euros para produzir qualquer coisa como 1% da energia do país. 4% da energia elétrica. Se aplicássemos essa quantidade de dinheiro em poupança de energia, nós conseguiríamos obter entre 5 a 10 vezes mais energia. Por outras palavras, a totalidade dessa energia poupada iria ser poupada exatamente em aquisição de carvão e gás natural, ou seja, em dependência externa. Entre 2007 e 2012, a EDP tem previsto investir em eficiência energética cerca de 57 milhões de euros, com participação da ERSE, a entidade reguladora dos serviços energéticos, ao passo que em novas barragens e reforços de potência em barragens já existentes, a Elétrica Nacional prevê investir 3.200 milhões. O percurso que vamos fazer é de sensivelmente 12 km, vai ser desde aqui a Lagoinha até ao Santo Antão da Barca. A iniciativa é de uma empresa turística e da Câmara de Alfândega da Fé, um dos concelhos que será afetado pela albufeira da barragem. A despedida do Rio Sabor faz-se com canoas insufláveis todos os sábados até 2013, altura prevista para o enchimento da albufeira. Nós esperamos que a barragem traga algumas vantagens, não é? Esta é uma atividade que nós vamos deixar de fazer, mas estamos neste momento a tratar do licenciamento do operador marítimo ou turístico. Vamos ver se pode navegar no espelho d'água que aí vem. As novas barragens terão uma produção média estimada por ano de cerca de 2.000 gigawatts-hora, 3,8% do consumo de eletricidade em Portugal. Em 2010, o país consumiu 52.200 gigawatts-hora de eletricidade, mais 4,7% do que no ano anterior. Ou seja, a produção das novas barragens nem sequer chega para cobrir
o aumento do consumo. Só com estas barragens que nós vamos fazer, nós vamos deixar de importar por ano, mais de 3 mil milhões de barris de petróleo por ano. Não são 3 mil milhões, mas 1000 vezes menos. Depois da entrevista, o INAG admitiu que se tratou de um lapso que já antes tinha sido proferido pelo presidente do Instituto da Água. Portugal importa por ano cerca de 100 milhões de barris de crudo, mas o que o país poderá poupar não é em importações de petróleo, mas de carvão e gás natural. A utilização de derivados do petróleo em centrais termoelétricas portuguesas é marginal. Portugal tem de facto uma elevada dependência energética externa, mas o grosso da fatura que pagamos pela importação de produtos energéticos deve-se ao setor dos transportes, que representa 1/3 no consumo final de energia do país, e ao peso da rodovia. Nem o facto de ser um meio de transporte mais eficiente, nem o facto de poder reduzir a dependência energética externa do país salvaram o caminho de ferro em Portugal. O comboio já deixou de passar pela linha do Corgo, pela do Tâmega, pela do Tua e por muitas outras nos últimos 30 anos. Para Daniel Conde, um dos rostos do movimento cívico pela linha do Tua, o desenvolvimento da região passaria necessariamente pela preservação do caminho de ferro e pela manutenção da paisagem deste vale. Um consultor da Unesco em visita à linha do Tua há alguns meses atrás disse que a linha do Tua tinha todos os requisitos necessários para ser considerada como património da humanidade. No contrato de concessão assinado com o Estado, a EDP compromete-se a pagar uma solução alternativa de mobilidade com vários meios de transporte. Os 16 km de linha do Tua que vão ser submersos são precisamente aqueles, do ponto de vista turístico, mais atrativos. É aquela parte das Fragas Más, é aquela parte das Caldas de São Lourenço. Tudo isso vai desaparecer. Na aldeia encaixada entre o Douro e o Tua, há quem já só deseje que a obra ganhe fôlego para trazer gente e negócio. Está muito parado, já há mais de 2 meses que pouco serve uma refeição, ou nada, e chega-se ao fim do mês, vêm contas de luz, vêm contas grandes para pagar. Terminado este plano, nós vamos ter 80% do recurso hídrico disponível utilizado. Esses números são grandiosos, mas depois, na prática, traduzem-se nos tais 3% do consumo elétrico nacional. Ótimo. Enquanto que eu anteriormente não tinha quase como que capacidade de armazenagem de energia, agora estes novos projetos que eu vou fazer, com novas albufeiras que vão ser criadas, vão me permitir armazenar a energia. Nós podemos otimizar as horas de produção dessa potência que temos instalado, no sentido de termos um maior retorno no nosso investimento. Em horas de vazio, quando não há praticamente procura de eletricidade, o preço do quilowatt-hora é irrisório, ao passo que no pico da procura o preço sobe. A EDP vai comprar eletricidade eólica barata para vender hídrica cara. Num esquema puramente financeiro, segundo José Pinto de Sá, professor do Instituto Superior Técnico e um dos subscritores, juntamente com Mira Amaral, do Manifesto por uma Nova Política Energética. As barragens vão funcionar como bombas elevatórias como funcionam as da EPAL, em que consomem energia elétrica, neste caso proveniente das eólicas, para elevar água. E depois voltam a devolvê-la nas horas de necessidade, nomeadamente as horas de ponta. Só que esse processo tem perdas. O que quer dizer que para produzir estes 525 megawatts em média de origem eólica, as barragens têm que consumir 700 de origem eólica. E, portanto, o saldo que temos, do ponto de vista das barragens, é que elas vão produzir em média 700 megawatts e consumir em média 700 megawatts. Ou seja, o saldo energético é nulo. Temos que introduzir racionalidade nisto, que é aquilo que tem faltado nos investimentos públicos em Portugal. Qual é verdadeiramente o objetivo que nós pretendemos alcançar? E para esse objetivo, temos que procurar os investimentos que tenham melhor relação custo-eficácia. Ou seja, que para obter um determinado objetivo, sejam